Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bem, meus queridos fiéis aqui do santuário, queridos ternureiros, aproveito hoje para falar sobre promessas, juramento, votos, porque no meio do povo é uma confusão de coisas. Eu fiz uma promessa e agora não estou cumprindo, vou para o inferno? Não. Vamos então clarear. O fato vocês viram no Evangelho e vocês ternureiros não ouviram, mas é o Evangelho de hoje. Herodes prometeu a metade do reino para a filha de Herodíades. Se ela dançasse, ela dançou e ele prometeu, queria cumprir a promessa. A promessa era a cabeça do João, dar a cabeça de João Batista. Assim pediu Herodíades. Bem, mas eu gostaria de aproveitar para falar sobre o caso de promessas, de juramento. Existe tanta confusão no meio do nosso povo, é inacreditável. Eu vou exemplificar depois. O que é um juramento ou uma promessa? É um comércio entre duas pessoas. Eu te dou isso, você me dá aquilo. Eu prometo que vou te dar isso e você irá me dar aquilo. É um comércio no fundo. Mas quando é com Deus, não é comércio. Imaginem, quantas vezes tem pessoas, Padre, eu fiz uma promessa com Deus e agora? Bem, meus queridos, vamos assim cavocar este tema importantíssimo na nossa vida, porque o encontro com Deus não é nada de comércio. Vocês querem alguns exemplos? Chega o estudante que deve dar o vestibular, diz: Padre, eu prometi a Nossa Senhora e a Deus que se eu passar no vestibular, eu vou rezar o terço todo dia. Eu disse: bom, o senhor não acha isso muito importante? O que é importante? Eu, no teu lugar, faria assim. Se eu passar, vou rezar o terço todo dia. Se eu não passar, eu vou rezar o rosário. Mas, padre, não entendi. Eu entendi. O que é com Deus, eu já entendi que não é um comércio. Se você, Senhor, se você me deixa passar no vestibular, eu vou te dar todo dia, eu vou rezar o terço. Mas isso é um comércio? Em vez, é diferente. De Deus eu recebo, eu não só passo no vestibular. A vida que eu tenho, o meu coração que está batendo aí, é Deus que está segurando. Deus que me dá milhares, não apenas passar no vestibular, mas muitos outros presentes. Então, se eu não vou passar no vestibular, e se estudei, bem, é vontade de Deus, eu fiz o que podia, não passei, mas então eu vou agradecer a Deus, porque talvez Ele não me deixou passar no vestibular, mas deu um outro presente muito melhor. Talvez, sem passar no vestibular, a minha vida vai ser diferente e vai ser melhor. Quantas vezes eu vi pais, pelo amor de Deus, reze, meus filhos estão estudando em Curitiba, porque depois devem passar o vestibular lá, etc, etc, etc. E eu sempre digo, talvez não seria melhor que eles estudassem aqui, que vocês gozassem ainda um pouco dos vossos filhos? Dito feito, quantos? O filho saiu às vezes já no último, todo o segundo grau, fazendo em Curitiba, para passar depois no vestibular. Saíram com 14, 15 anos, nunca mais voltaram em casa. E estes pais ficam aí chupando o dedo. Quantas vezes nós fazemos promessas que são absurdas? É a vontade de Deus que devemos procurar. Mas o que é interessante é que às vezes tem alguém, me aconteceu várias vezes em Curitiba, sempre trabalhei nas periferias, com muito sacrifício, levantando capelas de madeira, né, com tábuas
arrumadas assim, de benfeitores, e chega lá: senhor vigário, eu fiz uma promessa, eu deveria em Aparecida do Norte dar uma oferta gorda lá para Nossa Senhora Aparecida. Ele diz: mas meu filho, eu vou mudar esta promessa. Mas o senhor pode? Eu posso. Meu filho, a nossa capela está caindo aos pedaços. Certo que Aparecida do Norte precisa também de muitas ajudas, mas você não está vendo? Faça esta promessa de ajudar este nosso povo pobre destas periferias. Quantas vezes o pessoal realmente precisa de uma orientação. Bem, meus irmãos, está aqui então o tema de hoje. Mas em tudo isso eu dou um conselho. Peça alguém que entenda um pouco mais. Não faça promessas absurdas. Vou dar para tal obra. Mas muitas vezes você está faltando de comida para os teus filhos. Não faça coisas absurdas. Outras vezes poderia dar muito mais. E não precisa, às vezes, obras que já têm muitos recursos. E aí em teu redor tem o SOS, temos aqui a obra de Betânia, quantas coisas. E nós aqui também, né? Eu agradeço quem está ajudando esta pequena obra que nós temos. Ao final, meus irmãos, não vamos fazer o nosso relacionamento com Deus um comércio. Não esqueça, se Deus não te deu aquilo que você prometeu, que não te deu o que você pediu, você não é obrigado a cumprir uma promessa impossível. Deve ser razoável, deve ser possível, não deve ser proibitiva, mas vamos, sobretudo, hoje guardar esta mensagem. Promessa, voto, juramento, aliança, tudo isso com Deus não tem proporção. Deus está já nos dando tudo recebemos dele. O que você dá é uma pequena migalha, sinal de gratidão. Vamos pedir isso a Deus e vamos divulgar também esta mensagem de hoje aos nossos amigos, para que não vivam assim de escrúpulos, mas que tenham um relacionamento com Deus de gratuidade e de grande gratidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.